Nesse vídeo, nós vamos fazer uma revisão de todos os conceitos básicos vistos nas 9 aulas anteriores que vimos sobre álgebra linear. Então, nós vamos falar sobre vetores, espaço vetorial, subespaço vetorial, vamos falar sobre combinação linear, dependência linear, vamos falar também sobre base de um espaço vetorial, dimensão de um espaço vetorial, mudança de base e a matriz inversa da mudança de base. Na aula 1, definimos o vetor como um segmento orientado, ou seja, ele tem 3 características: módulo, que é o tamanho basicamente desse vetor, a direção, que seria a reta suporte, e o seu sentido. Nesse caso, eu poderia dizer que ele está de baixo para cima. E pelo conceito de vetores equivalentes, vimos que podemos representar todo vetor com início na sua origem. Veja que então eu tenho o vetor V1, eu posso dizer que ele é equivalente a esse vetor V1', que agora tem seu início na origem. O mesmo caso para V2, onde ele tem o V2' com início na origem e o V3 também com início. Então podemos trabalhar qualquer vetor desse tipo aqui, por exemplo, no plano, como um vetor equivalente, imaginando agora que todos eles têm início na origem, e aí o que vai nos interessar é apenas o seu ponto final. Então, desse modo, perceba o seguinte, que se todos eles têm um início na origem, cada vetor pode ser representado apenas pelo seu ponto final. Desse jeito aqui, ó. Aqui seria o final do vetor V1, aqui o final do vetor V2 e aqui o final do vetor V3. Vimos também que o importante sobre vetor não é ele em si, já que ele é um conceito abstrato, mas as operações de que ele é capaz de fazer, e nos atemos a 2 operações que são a soma entre vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor. Isto é, nós vamos estudar a transformação de um vetor em outro, de módulo, direção e sentidos distintos ou igual em uma ou mais características. Por exemplo, eu tenho esse vetor V1 aqui, e através desse vetor V2 eu vou fazer uma operação de soma e eu encontro esse terceiro vetor. E eu posso encontrar outros e outros, adicionando a esses vetores outros vetores ainda. E assim eu posso encontrar quaisquer vetor desse plano. Assim como sobre essa reta suporte, desse vetor V1 eu posso encontrar todos os seus múltiplos, submúltiplos e ainda os vetores opostos a ele. Basta multiplicar isso aqui por um número real. Essas 2 operações é que são o cerne da álgebra linear e é nelas que vamos trabalhar. Vimos também, dadas essas operações, as 8 propriedades de vetores e escalares com vetores, que foram a associatividade da soma de vetores, a existência do elemento neutro e do vetor oposto. Vimos também a comutatividade da soma, a distributiva de um escalar pela soma de vetores ou de um vetor pela soma de escalares. Vimos também a comutatividade de produto de vetores e vimos que 1 vezes V é igual a V. Na aula 2, nós vimos que o mundo onde vivem esses vetores é chamado de espaço vetorial. E esse conceito está relacionado ao conceito de conjunto. O espaço vetorial, então, está definido como um conjunto não vazio com as 2 operações anteriormente ditas. Ele é fechado para a soma de vetores. Então, se eu pegar um vetor aqui, por exemplo, o vetor V1, e somar a um vetor V2, o resultado dessa soma tem que ser um vetor que ainda está nesse conjunto, o V1 mais o V2. Ou seja, ele é fechado
para a soma. E se eu tenho um vetor V3, por exemplo, aqui, ao multiplicar ele por um escalar, seja ele maior que 1, entre 0 e 1 ou negativo, o resultado ainda estará nesse conjunto. A representação desse conjunto é apenas visual, né? Você sabe que essa não é uma representação perfeita de um conjunto. Aí você pode perceber que se eu multiplicar um vetor por um número negativo, ele cairia, o seu vetor cairia fora desse conjunto. Mas como eu falei, essa representação aqui é só uma representação significativa, não é uma representação real de conjunto. Só para dar uma ideia do que seja um espaço vetorial. Nós vimos que esse mundo não tem como elemento somente vetores, mas aqui eu posso ter ainda matrizes, posso ter nesse mundo polinômios, posso ter funções, funções contínuas, enfim, posso ter uma infinidade de entes que funcionam como vetores. Nós vimos na aula 3 os subconjuntos desse conjunto ou os submundos desses mundos, não no conceito de mundo inferior, mas no conceito de dimensão de subconjuntos, que guardam as mesmas características de um espaço vetorial, ou seja, aqui dentro, os vetores são fechados nas operações citadas, como a soma de vetores e multiplicação por um escalar, e que dado um escalar e dois vetores, U e V, quaisquer desse subconjunto, ele será um subespaço vetorial se U mais K vezes V também pertencer a esse conjunto. Então eu tenho que U pertence a esse conjunto, o V pertence a esse conjunto. Se ocasionar de U mais um múltiplo de V pertencer a esse conjunto, então dizemos que isso aqui é um subespaço vetorial. Nós vimos que todo subespaço contém obrigatoriamente o vetor nulo e que todo espaço vetorial tem pelo menos dois subespaços triviais, que é o vetor nulo e o próprio espaço vetorial. Nós vimos que a interseção de dois subespaços é um subespaço vetorial e que também é um subespaço a soma de dois subespaços vetoriais. Na aula 4, nós vimos que se tomarmos n vetores e multiplicar cada um deles por um número real e depois somarmos as parcelas, teremos como resultado um vetor desse mesmo espaço e essa operação é chamada de combinação linear dos n vetores dados. Então eu tenho aqui os vetores V1 a Vn, os números reais de K1 a Kn, e eu vou combinar multiplicando cada número real desse por um vetor e depois fazer a soma entre esses termos. Então eu terei nesse caso uma combinação que eu vou chamar de combinação linear dos vetores V1 a Vn. Na aula 5, vimos o conceito de dependência linear. Vetores de um conjunto de vetores são linearmente independentes se nenhum deles puder ser escrito como combinação linear dos outros vetores. E se isso ocorrer, isto é, se todos puderem ser escritos como combinação linear dos outros, dizemos que eles são linearmente dependentes. Então veja que eu tenho aqui um vetor 1. Aqui eu vou somar esse vetor 1 a um vetor 2. E eu vou encontrar então um terceiro vetor, chamado de V3, que é a soma de V1 com V2. Posso dizer então que V3 é V1, V2 e V3, nesse caso, são linearmente dependentes, pois eu escrevi o V3 como a soma de V1 e V2. Do mesmo modo, eu poderia escrever V1 como a soma de V3, e aí eu troco de sentido o V2, multiplicando ele por menos 1, encontro o V1. E o V2 do mesmo jeito.
tá? Eu posso ser encontrado pela combinação linear de V1 e V3. Então, nesse caso, esses três vetores são chamados de vetores linearmente dependentes. Vimos ainda que os coeficientes das combinações lineares dos n vetores podem ser postos como linhas de uma matriz e que podemos comparar o fato de serem linearmente independentes com o fato dessa matriz ser invertível. Então eu tenho aqui os coeficientes que formam o vetor V1. Do mesmo jeito, os coeficientes do vetor V2 até o Vn. Estou colocando eles aqui, cada vetor, cada coeficiente de cada vetor, como uma linha dessa matriz. E aí, se você analisar essa matriz, através, por exemplo, de seu determinante será igual a zero se uma dessas linhas, ou seja, os coeficientes de um dos vetores, igualar a zero quando essa matriz for transformada na sua forma escada. E o seu determinante então será zero, e aí ela não tem inversa, certo? Então, se essa matriz ela tem inversa, todas as linhas são independentes uma da outra, aí onde eu digo que esses vetores serão linearmente independentes. Veja então que você pode fazer um link entre o fato dessa matriz ser inversível com o fato dos vetores serem linearmente independentes. Na aula 6, vimos que um conjunto de n vetores linearmente independentes e que geram todo o espaço vetorial é chamado de base desse espaço vetorial. O conceito de base é extremamente relevante, pois a base de um espaço vetorial ela carrega em si as características de todo o espaço. É como, em uma comparação talvez assim grosseira, a base carrega o DNA do espaço vetorial. Foi visto que se eu tenho um conjunto de vetores que geram espaço vetorial, então desse conjunto se pode extrair uma base desse espaço vetorial, e que se n vetores geram um espaço vetorial, então qualquer conjunto com mais de n vetores é obrigatoriamente linearmente dependente. E para ser linearmente independente, ele terá no máximo n vetores. Também nos foi apresentado que o número de vetores de uma base de um espaço vetorial é chamado de dimensão dessa base, e que dentro de um espaço vetorial, qualquer base tem sempre o mesmo número de elementos, isto é, tem sempre a mesma dimensão. Então, por exemplo, a dimensão do R2 é igual a 2. A dimensão do espaço nulo é igual a zero. Podemos dizer também que a dimensão de uma matriz 2 por 2 é igual a 4, que é 2 vezes 2. Só fazendo uma pequena correção, a dimensão do R2, como eu disse e escrevi errado, é igual a 2, né? Ok. Foi também visto que qualquer conjunto de vetores linearmente independentes pode sempre ser completado para formar uma base desse espaço vetorial. Na aula 8, foi visto um processo interessante de ligação entre as bases de um mesmo espaço vetorial. Esse processo faz a mudança de base através de matrizes, com coordenadas que representam os coeficientes dos vetores de sua base. Na computação, essa matriz seria a programação que leva uma base, que a gente pode chamar de input, em outra base, que a gente pode chamar de output, e que o retorno se dá pela inversa dessa matriz mudança de base. É o começo da relação interessantíssima que existe entre as bases de um espaço vetorial e as possíveis transformações dessas bases nesse mundo que a gente chama de espaço vetorial. Essa então foi a revisão das 9 aulas dos conceitos básicos de álgebra linear, e agora nós vamos tratar
de uma outra área, começando com as transformações lineares. Aproveitem todas as aulas, sigam em frente e bons estudos a todos.